Nós já fizemos aqui vídeos sobre tensão passiva e insuficiência ativa de isquiotibiais, já fizemos sobre tensão passiva e insuficiência ativa de bíceps, e hoje não podia faltar de falar da insuficiência ativa e tensão passiva de qual musculatura? Das panturrilhas. A mais famosa de todas, eu tenho certeza que essa você já ouviu falar alguma vez. Mas vamos entender a fundo isso aqui agora, né? Essa questão, essa técnica que a gente pode utilizar nas panturrilhas, como é que a gente aplica e como que a gente pode fazer para manipular ela para fazer um bom desenvolvimento dessa musculatura. Afinal, é uma das musculaturas aí que o pessoal mais tem dificuldade de desenvolver no corpo humano. Muitos até desistem, acham que é só uma questão genética, mas às vezes é uma falta de técnica na hora de treinar. Então vamos aprender aqui hoje um pouco da anatomia e cinesiologia para que isso fique cada vez mais fácil para o profissional aplicar no seu aluno. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva aqui no canal se você gostar desse conteúdo aqui que você está assistindo, porque a gente está cada vez mais trazendo mais vídeos e conteúdos como esse. E deixa sempre o seu like, que isso é um bom termômetro para a gente, para saber se vocês estão gostando do conteúdo, se o conteúdo está agregando aí para você, ou se a gente deve focar em outro conteúdo, que também não tem problema nenhum. A gente está aqui para fazer o melhor conteúdo para você, tá bom? Sem mais delongas, vamos entender aqui um pouco sobre a anatomia das panturrilhas. São basicamente dois grupamentos musculares das panturrilhas, o gastrocnêmio e o sóleo. Ambos estão inseridos lá no calcâneo, né? Ou seja, aquele tendão grosso que nós temos lá, o tendão de Aquiles, eles são o filamento final do gastrocnêmio e do sóleo, ok? E a origem dessas musculaturas são diferentes, tá? O gastrocnêmio vai ter origem acima dos joelhos, enquanto ali na região do fêmur, enquanto o sóleo vai ter ali na tíbia. Então isso significa o quê? Que o gastrocnêmio é a nossa musculatura biarticular aqui nesse caso, que cruza duas articulações e, portanto, nós vamos ter a capacidade de gerar ali uma insuficiência ativa nela se a gente fizer algumas manipulações biomecânicas, tá? A gente já vai entender isso na prática. Só que o fato aqui para você que está chegando agora, o fato dela estar cruzando duas articulações significa que ela faz tanto a flexão plantar, o famoso movimento de panturrilhas que todo mundo já conhece, e também faz a flexão de joelho. Então, quando você está treinando lá os seus isquiotibiais na cadeira flexora, as suas panturrilhas também vão estar sendo treinadas. Só que a gente vai conseguir modular essa proporção de estiramento de acordo com a manipulação biomecânica que você vai aprender aqui hoje. Então pode ficar tranquilo que você vai aprender se você quiser dar ênfase ou não nas panturrilhas durante a cadeira flexora. Vamos lá então, partindo desse pressuposto, que as panturrilhas ali, a gente tem o gastrocnêmio, que é um músculo biarticular, a gente tem que explicar agora o que é tensão passiva e o que é a insuficiência ativa. Você aí que já acompanha os vídeos da CIT já está cansado de ouvir, mas eu vou explicar rapidamente para quem está chegando hoje, A insuficiência ativa é quando você faz ali um encurtamento da musculatura e você acaba ativando menos ela durante o movimento. A tensão passiva é quando você alonga essa musculatura e ela passa a atuar mais no movimento. Então, a hora que eu mostrar aqui na prática do exercício de panturrilha vai ficar claro para vocês, mas é só lembrar de um estilingue, Quando você puxa um estilingue, quanto mais alongado está aquele elástico, maior é a tensão, maior é a força gerada naquele elástico. Quando você deixa ele menos esticado, significa que ele está gerando menos força, menos tensão. Acontece a mesma coisa com a nossa musculatura, tá? Quando a gente deixa ela mais alongada, ela tem maior capacidade de gerar força no movimento. Como é que a gente faz isso nas panturrilhas? Então, presta bastante atenção aqui no caso, quando você faz uma panturrilha com os joelhos esticados. O seu gastrocnêmio, ele está completamente alongado. Isso faz com que você tenha um aumento de tensão ali, porque ele vai estar em tensão passiva. Ou seja, ele está alongado, isso faz com que aumente a tensão na musculatura e vai aumentar o trabalho do gastrocnêmio durante esse movimento. Então, quando você faz a tensão passiva, no caso aqui é simplesmente de você ficar em pé ou então de qualquer forma com os joelhos esticados. Se você fizer a panturrilha no leg 45, também dá para fazer assim. Basicamente os joelhos esticados faz com que você entre em tensão passiva ali durante o exercício de panturrilhas. Agora, quando você faz o oposto, ou seja, você flexiona os seus joelhos, você está entrando em insuficiência ativa, ou seja, o gastrocnêmio passa a ficar encurtado durante o movimento e aí quem vai assumir a função motora principal vai ser o sóleo. Então, basicamente, quando você faz panturrilha em pé, com os joelhos esticados, você está dando mais ênfase no gastrocnêmio. Quando você faz a panturrilha sentada, você está dando mais ênfase no sóleo, as duas musculaturas. Então, é por isso que é importante integrar
ambos os tipos de exercício quando você quer desenvolvimento máximo das panturrilhas. Até porque o volume muscular dessas musculaturas, os dois vão contribuir muito para o volume, né, total das panturrilhas. Então não é porque o gastrocnêmio ele é mais superficial, né, que você não tem que você tem que dar mais ênfase nele do que no sólido, ok? E agora vamos para uma outra questão aqui dos gastrocnêmios que talvez você ainda não saiba, mas que ele pode ser utilizado, a insuficiência ativa nele pode ser utilizado para um outro benefício. É quando você estiver fazendo ali a sua cadeira flexora e você quiser usar uma técnica que eu recomendo bastante, é como você fizesse ali, você tivesse um instrutor mesmo treinando sozinho para fazer a cadeira flexora. Como é que a gente faz isso, Renato? Basicamente, quando você faz a sua flexão plantar, você está deixando o gastrocnêmio inibido durante o movimento. Quando você faz a dorsiflexão, você está deixando o gastrocnêmio ficar ativo novamente. É só você lembrar, quando o gastrocnêmio estiver esticado, ele vai estar atuando no movimento. Quando ele estiver encurtado, ele não vai estar atuando no movimento. Então, para você deixar ele alongado, você vai fazer dorsiflexão. É só você ver aqui nessa imagem, você vai entender certinho o que eu estou falando. Mas, basicamente, o que você deve fazer quando você vai fazer um exercício de mesa flexora ou cadeira flexora? Uma técnica que você pode utilizar. Você inicia o movimento, você faz as primeiras 8 repetições ali, né, em flexão plantar, para que o gastrocnêmio não atue no movimento. Você faça o trabalho somente dos isquiotibiais. Quando estiver no finalzinho do movimento, que você já estiver falhando os isquiotibiais, você faz ali uma dorsiflexão, para que o gastrocnêmio passe a auxiliar o movimento. Isso vai fazer com que você tenha uma ajuda a mais ali do gastrocnêmio e consiga ir um pouco mais além no exercício para os isquiotibiais. Então você pode ver que isso aí foi até corroborado por esse estudo aqui, que mostrou que quando você faz ali a flexão plantar, realmente você está ativando menos ali a sua panturrilha durante o movimento. Quando você faz a dorsiflexão, você ativa mais, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para os meus alunos, que quando eles vão treinar sozinho, né? Você fazer esse movimento dessa forma, você ajuda o aluno a ir um pouquinho mais além do que ele conseguiria se ele estivesse fazendo em posicionamento neutro dos pés, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa aqui nos comentários, que é sempre bem-vindo e a gente sempre ouve vocês, sempre está em busca de novos comentários para a gente poder trazer novos conteúdos para vocês. Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.